que Deus também vai suprir. Amém? Glória a Jesus. A igreja está viva, então glorifica a Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 14. Vou ser muito objetivo, nós iremos celebrar a Santa Ceia. A igreja desde ontem está muito bem alimentada, graças a Deus. Então eu vou apenas somar nessa noite com uma breve reflexão em Mateus capítulo 14, verso 22. Em diante, assim diz o texto. E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. E enquanto isso ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os discípulos andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, então me manda ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem Pedro. Ele disse: vem, perdão. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, dizendo: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Olhe para cá, meus amados irmãos. O capítulo 14 do Evangelho de Mateus começa com a triste notícia. Qual foi, pastor? A morte de João Batista. João Batista foi decapitado por um capricho de Herodes. A Bíblia vai dizer que a filha de Herodias, dançando na frente de Herodes, ela agrada ao rei Herodes. E o rei Herodes vai dizer: olha, me pede o que tu quiseres que eu te dou. A Bíblia vai dizer que a filha de Herodias chega para sua mãe e diz: mãe, ele disse que eu poderia pedir o que eu quisesse, até a metade do seu reino ele me daria. A mãe incentiva a filha a pedir a cabeça de João Batista. João Batista era profeta, o primeiro profeta, aleluias, da época neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento em diante. João Batista, ele era aquele tipo de profeta que não vendia a sua chamada, era fiel à sua chamada. A Bíblia vai dizer que Herodes atende ao pedido da jovem, aleluia, impulsionada pela sua mãe, que vivia em pecado naquela época, vivia em adultério. E a Bíblia vai dizer que Herodes manda decapitar, aleluia, João Batista, e entrega a cabeça de João Batista numa bandeja à filha de Herodias. E a filha de Herodias entrega a sua mãe. A Bíblia vai dizer que quando Jesus fica sabendo que João Batista havia sido decapitado, Jesus, ele pega seus discípulos e vai para uma área desértica. Por que, pastor? Porque Jesus estava com medo? Não, mas porque Jesus não queria colocar nenhum dos seus discípulos em perigo de morte. Oh glória! A Bíblia vai dizer que mesmo Jesus indo para uma área desértica, uma multidão segue Jesus. A Bíblia também vai dizer que essa multidão tem fome, essa multidão está faminta. Por quê? Porque há horas, ou melhor, há dias que elas estão seguindo Jesus. E Jesus, olhando a situação daquelas pessoas, Jesus vai dizer aos seus discípulos: olha, alimenta o povo, dai vocês mesmo de comer.
a multidão. A Bíblia vai dizer que seus discípulos, entendendo que era muita gente, não tendo condições de comprar pão para tanta gente, é aí que nesse momento que Jesus vai operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ora, logo em seguida, o 22 está dizendo isso, que logo em seguida o Senhor Jesus vai compelir os seus discípulos a passar para o outro lado. Nós entendemos pelo contexto do capítulo 14 que Jesus estava em alguma área próxima ao lago de Genezaré ou ao mar da Galileia, alguma área, alguma região, porque Jesus vai dizer: olha, peguem o barco e passem para o outro lado. Oh glória! E a Bíblia vai dizer que enquanto isso Jesus, ele está despedindo a multidão. Se tem uma coisa que eu gosto em Jesus, é a humildade de Jesus em dar atenção a todas as pessoas. Tem crente que não entende isso. Tem crente, aleluia, que aceitou Jesus libertou do lamaçal do pecado. No mundo não era ninguém, mas agora só porque aceitou Jesus, mudou a roupa, mudou o sapato, mudou, aleluia, a aparência, aleluia, recebeu um cargo na igreja, acha, aleluia, que é alguma coisa, acha que é alguma coisa. Missionário Rivaldo, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, aleluia, não abraça ninguém, parece, aleluia, que é melhor do que Jesus. Jesus não, Jesus está despedindo a multidão. Jesus está dando atenção à multidão. Enquanto isso, os seus discípulos estão atravessando para o outro lado. A Bíblia vai dizer que quando ele despede a multidão, ele prontamente não vai, aleluias, em direção aos seus discípulos. Ele prontamente não vai seguir os seus discípulos. O verso 23 vai dizer que ao invés de ele prontamente seguir os seus discípulos, ele sobe ao monte. Para quê, pastor? Para orar, para falar com Deus. Oh glória! Jesus, ele sobe ao monte para falar com Deus. E a oração de Jesus, o momento de Jesus é tão bom com Deus que diz a palavra: em caindo a tarde, ele estava lá sozinho com o Pai. Eu aprendo duas coisas aqui. A primeira, oh glória, Jesus, ele tinha que se encontrar com seus discípulos. Jesus, ele estava em um momento de transição. Mas se tem uma coisa que Jesus nos ensina, é que toda decisão, toda atitude que você vier tomar, meu irmão, aprenda isso aqui, coloca num bolso, por favor, que seja debaixo de oração. Primeiro fala com o papai, fala com Deus, pergunta a Ele, aleluia, se é o que Deus quer para a tua vida. Vai trocar o carro, pergunta a Jesus. Vai comprar carro, pergunta a Jesus. Vai trabalhar, pergunta a Jesus. Vai se mudar, pergunta a Jesus. Todas as decisões da nossa vida precisam ser embasadas em oração. Quando Jesus está no cenáculo, diz a palavra, ele chama os seus discípulos e começa a partir o pão, começa a celebrar a ceia antes da sua crucificação. E diz a palavra que antes dele sair do cenáculo e ir em direção, aleluia, ao Monte das Oliveiras, aonde ele seria preso pelos romanos e levado ao Calvário, diz a palavra que antes dele sair, ele ora e canta um louvor. Pegue na mão do seu irmão e diga assim: meu irmão, antes de louvar, você precisa orar. Antes de louvar, você tem que orar. Ora primeiro, louva depois. Oh, glória a Jesus. Tem gente que quer louvar primeiro para orar depois. Ora primeiro. Olhe para cá, a segunda coisa que eu aprendo.
Irmãos, a oração estava tão gostosa entre Jesus e Deus, o momento estava tão prazeroso que Jesus não vê o tempo passar. A tarde cai, ele está lá sós com o Pai, aproveitando o momento. Oh glória! A segunda coisa que eu aprendo aqui, meu irmão, é que você não pode ter pressa em sair da presença do Senhor. Se veio ao culto, meu filho, aproveita a oportunidade, adora, exalta, glorifica, agradece. Não tenha pressa em deixar a presença de Deus. Quem veio adorar, levanta a mão e diga: papai, eu estou aqui. Papai, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vim adorar. Quem não aprenda a se colocar de joelhos diante de Deus, dificilmente vai se manter de pé diante do diabo. Pega essa aí, pega essa aí, pega essa nessa noite. Quem não aprende a se colocar de joelho diante de Deus, dificilmente vai se colocar de pé, vai conseguir permanecer de pé diante do diabo. Que presença boa! Ora bacandaraia céu, e mandara baiandaraia, ora bacandaraia céu, ora baiandaraia, sori baiandaraia, ora, 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 que vai dar certo. Ora que vai dar certo, igreja. Deus vai te honrar pela tua oração. Olha o que diz o texto, meu irmão. Enquanto Jesus está orando, a tarde vai embora. Era aproximadamente 6 horas da tarde, porque os judeus, no seu calendário, eles tinham 2 tardes. A primeira tarde, querido, começa no versículo 15, quando Jesus está partindo o pão. Essa tarde começava às 3 horas da tarde e até às 6 horas da noite. Às 6 horas da noite se findava a primeira tarde e começava a segunda tarde. Na primeira tarde Jesus despede o povo. Na segunda tarde diz a palavra que ele está orando, está no monte com o Pai. E diz o texto, verso 24, que os discípulos haviam pego o barco e já estavam a uma certa distância da margem. Já estavam a certa distância da margem. E a Bíblia diz que nesse momento, é nesse momento que vem o vento contrário. E eu entendo que vento contrário aqui simboliza os de repentes que acontecem em nossa vida. Você não esperava, você não estava preparado. A adversidade veio, o perseguidor veio, a enfermidade veio, a porta fechada veio, o vento soprou. Mas olhe para cá, pega isso aqui e coloca no bolso. Quem deu a ordem para entrar no barco foi quem? Quem foi? Diga assim, foi Jesus. Diga para o seu irmão, foi Jesus. Os discípulos estavam debaixo de uma ordem. Ei, pega isso aqui nessa noite. Se tu estiver debaixo, aleluia, da ordenância de Deus, se tu estiveres debaixo da posição, debaixo de uma posição agradável ao Senhor, deixa vir o vento. Ei,
deixa vir o vento, deixa vir a enfermidade, deixa a porta fechar. Ele se responsabiliza. Agora você tem que estar debaixo da ordem de papai. Você tem que estar debaixo da obediência daquele que deu a ordem. Vai, entra. O barco não vai só, eu estou no barco. O barco, aleluia, não está só, a ordem foi eu que dei. Entra. Está entendendo, missionário Rivaldo? O vento chegou, diz a palavra, e era aproximadamente entre 3 da madrugada e 6 da manhã, a quarta vigília. Na quarta vigília, entenda, calcule isso aqui comigo, por favor. Se no fim da tarde, Jesus dá ordem, os discípulos entram no barco para atravessar e chegar do outro lado. Se aqui era o Mar da Galileia tinha aproximadamente 13 quilômetros de extensão. Eu pergunto a você, se eles entraram no barco às 6 horas da noite, era 3 da manhã, e eles ainda não tinham conseguido chegar do outro lado. Imagina você o esforço que eles estavam fazendo. Imagina você a perseverança desses homens, olha, para chegar do outro lado. Imagina você o esforço no remo. Não era barca motor, era barca remo, para chegar do outro lado. 6 da noite, 3 da manhã, o vento soprando, querendo engolir o barco. Pergunta o teu irmão aí, por favor, para me ajudar a pregar. Diga, pergunta a ele: ô meu irmão, diga assim: ô meu irmão, só porque o barco não chegou ainda do outro lado, tu já quer parar, meu irmão? Diga, tu já quer parar? Tá difícil, tu quer parar? Persevera, meu irmão, persevera. Rema, rema, rema. Persevera. Quarta vigília, é na quarta vigília que Jesus, ele desce do monte. Eu fico imaginando os discípulos pensando assim: em que barco ele vai vir ao nosso encontro? Já pensou nisso? Os discípulos conversando no meio daquele vendaval, aquele vento contrário, e um perguntando ao outro. Ele disse que vinha ao nosso encontro, mas em que barco ele vai vir? Aí diz a palavra que Jesus está descendo do monte, e é na quarta vigília que ele vai ao encontro dos seus discípulos, andando por sobre as águas. Eu quero fazer uma aplicação muito forte nessa noite. O versículo de número 26 diz a palavra que quando os discípulos viram Jesus andando por sobre as águas, ficaram atemorizados e começaram a dizer: é um fantasma. Peraí, calma, pega isso aqui, eu não vou falar besteira não, calma. Irmão, só crente espiritual consegue enxergar, aleluia, consegue crer no que ainda não é palpável. Por quê, pastor? Porque está escrito que o que é espiritual se discerne espiritualmente. Não adianta você querer falar do que é espiritual com quem é carnal. Ele não entende, ele não compreende, ele não crê, ele não crê. Jesus vem por sobre as águas. Ele é Jesus, ele pode fazer o que quiser. Ele é o Deus do impossível. Ele vem por sobre as águas. Olhe para cá. Os discípulos, tomados de medo, eles vão ver, olhe para cá, eles vão ver, eles vão olhar para Jesus e vão ver algo que não é real.
vão ficar espantados, e a conclusão deles é que o que eles estão vendo, segura isso aqui, se tu não der glória a Deus, é porque tu não está ligado na palavra. Eles vão ficar espantados, e eles vão olhar para Jesus e vai tirar a conclusão de que aquilo que eles estão vendo não é normal, ou melhor, perdão, não é real, não é real, é sobrenatural, é um fantasma. Pega na mão do teu irmão, seja profeta na vida dele e diga assim: meu irmão, o que Deus vai fazer na tua vida, tem pessoas que não vão acreditar e vai se perguntar: não é real, não está acontecendo, não está acontecendo. Oh, creia, 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 acredite que o que Deus vai fazer nessa igreja, tem pessoas que vão olhar e vão dizer: não é real, não é possível, não é possível, eu estou vendo coisa, eu não estou enxergando direito. Aí você vai dizer: meu filho, limpa o óculos, vai fazer um exame de vista, enxerga que Deus é na minha vida, enxerga que Deus é nessa obra. Vai ser grande, vai ser grande. Levanta a tua mão direita nessa noite, aleluia, repita comigo: eu creio que o que Deus vai fazer na minha vida vai ser grande, vai ser grande. Agora fecha a mão, glorifica a Deus, aplauda Jesus, aplauda Ele, aplauda Ele, aplauda Ele. Oh, que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa essa palavra. Eles entendem que o que estão vendo não é real, é um fantasma. Eles não compreendem que era Jesus. Aí o texto vai dizer por que eles tiveram essa percepção de que o que estavam vendo não era real. Está no final do verso, está no final do verso 26. Tomados de medo, eles estavam tomados de medo. O que é que o medo produz em nós, pastor? Primeiro, insegurança. Segundo, incapacidade. Ele diz assim: você não pode, você não tem, como vai ser possível? Terceira coisa que o medo produz em nós: o medo limita o nosso campo de visão. Você sonha em ser empresário, mas o medo diz assim, aleluia, o medo diz para você assim, ó: investe teu dinheiro, não vai dar certo, tu vai falir, tu vai perder tudo. O medo faz isso. O medo limita o teu campo de visão. Tu pensa algo grande, mas o medo diz para você que o que você está pensando grande é ilusão da tua mente, é capricho da tua alma. E Jesus está dizendo assim: dá o primeiro passo. Se tu tem um sonho de ser empresário, então dá o primeiro passo, acredita, acredita. Acredite, meu irmão. Oh, glória! Olhe para cá. Se por um lado o medo, ele tenta nos limitar, nos parar, a palavra de Jesus é certa e chega no momento certo. Sabe para quê?
para te encorajar, querido, para dizer que é possível. É isso que diz o verso 27. Jesus imediatamente diz aos seus discípulos: tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Não tema, não tema, não tema, não tema. Que voz você vai ouvir hoje? Que voz você prefere ouvir? A voz do medo ou a voz de Jesus? Só um pouquinho de retorno aqui, por favor. Que voz você nessa noite vai querer ouvir? A voz do medo dizendo assim: tu não pode, tu não consegue, vai dar errado? Ou a voz de Jesus dizendo: tem bom ânimo, não tema, vai dar certo, oh glória! Oh, que coisa linda! O verso de número 28 diz a palavra que quando Pedro ouve a voz de Jesus, há quem diga que Pedro, aleluia, ficou não apenas com medo, mas há quem ache que Pedro duvidou quando disse: se és tu, Senhor, me manda ir contigo por sobre as águas. Particularmente, essa interpretação de dizer que Pedro duvidou não está 100% correto. Eu não concordo. Eu não concordo. Por que, pastor? Meu irmão, olha para cá. Pedro não está duvidando se é Jesus ou não, se a voz é de Jesus ou não. Mas Pedro está usando o recurso da autocrítica. Ele está falando para ele mesmo. Isso aqui é Pedro falando para si mesmo, dizendo: peraí, se é Jesus, eu vou lançar, eu vou ser ousado. Se Jesus me conhece, se é Jesus, eu vou ser ousado, e eu vou provocar uma resposta de Jesus. O que Pedro está fazendo é provocando uma reação de Jesus. Ele diz: Senhor, se és tu, então me manda ir ter contigo também. Se és tu, eu quero viver o sobrenatural que o Senhor está vivendo agora. Se és tu, eu quero viver coisas maiores, coisas grandes. Se és tu, eu quero sentir também o gostinho que é pisar na água e não submergir. O gostinho do impossível. Oh, que ousadia que Pedro teve! Que ousadia que Pedro teve, meu irmão! Tem crente, missionário Rivaldo. Tem crente, aleluia. Tem crente que é louco para crer no impossível, no sobrenatural. Agora tem crente que é tão carnal que nada acontece na vida dele, porque falta-lhe ousadia. Ousadia. Ei, meu irmão, Pedro não tinha o que perder, não. Se ele ficasse no barco, ele seria salvo de todo jeito, porque Jesus estava vindo ao encontro deles. Mas quando Pedro disse: és tu, sabe o que Pedro está dizendo? Eu não sei os outros, mas eu quero viver algo novo. Eu não quero saber quem crê, quem vai comigo, mas eu vou. Eu não quero saber quem vai ficar, mas eu vou.
Já pensou isso? Que Pedro teve uma ousadia que os demais não tiveram. Pedro teve uma visão que os outros não tiveram. Teve uma ousadia, uma atitude que os outros não tiveram. Oh, por favor, pega na mão do teu irmão e diga assim: meu irmão, eu não estou nem aí se tu não crer. Diga assim: eu não estou nem aí se tu não crer, mas eu creio. Eu creio que a vitória é minha. A vitória é minha. A vitória é minha. Oh, glória a Jesus. Com todo respeito, se você quiser continuar no teu mundinho, pode ficar. Mas Jesus não me salvou do mundo, do lamaçal do pecado, para viver essa vidinha limitada não de igreja não. Eu quero mais. Oh glória, eu quero mais. Eu quero mais com Jesus. Eu quero ir além com Jesus. Aí diz o texto, verso de número 29, que Pedro vai viver, Pedro vai ter a experiência que nenhum dos outros discípulos tiveram. Já imaginou? Pedro poder dizer assim para eles: olha, ô Tiago, eu andei por sobre as águas. Só o mestre fez isso. E eu também. Eu andei. Foram 10 passos, mas eu andei. Foram 10 passos, mas eu andei. Ei, eu andei. Ô Tiago, tu sabe o que é caminhar na superfície da água, sentir os pés, sentir algo concreto aonde era, sentir algo concreto em uma superfície instável. Só Pedro podia falar isso. Jesus diz: vem Pedro. Pedro começa a andar. Ele andou, está escrito aqui, ó. Descendo do barco, andou por sobre as águas. Eu não sei eu não sei qual foi a distância. Se foi 10 metros, 20 metros, 30, eu não sei. Mas eu sei que ele andou. Porque tem pessoas que não suportam ver o teu sucesso. É verdade. Tem pessoas que não suportam ver o crente prosperando. Fica só esperando uma oportunidade para acusar, apontar o pecado, apontar o erro, dizer assim: tu fracassou, não deu certo, tu fracassou, mas não vê o tanto que você andou. Só vê o momento que você caiu, só vê o momento que você afundou, mas não vê o momento que você andou por sobre as águas também. Tem ou não tem pessoas assim? Os olhos estão assim, ó, como diz o Matuto, arregalados mesmo, para olhar quando tu caiu, quando tu submergiu, quando tu afundou. Mas não quer abrir o olho e não quer reconhecer o tempo que tu estava tão cheio de Deus. Oh glória, tão cheio de Deus, que tu andou por sobre as águas, ó. Oh glória, andou na superfície da fé, na superfície da presença. Deus te usando, Deus te enchendo. Oh glória, não vê isso? Diga assim: Pedro andou. Ponto final, Pedro andou. Não sei se foi 10, 20, 30, mas ele andou. Quando Pedro, olha para cá. Eu vou terminar agora para a gente celebrar a Santa Ceia.
Pedro andou. Enquanto Pedro, olhe para cá. Enquanto Pedro caminhava, atentando para Cristo, e não para o vento que soprava, a tempestade que acontecia naquele momento, Pedro andou. Mas o texto também é um texto muito esclarecedor. Pastor, tem alguma revelação no verso 30? Por incrível que pareça, irmãos, não tem. Por quê? Porque tem coisas que é claro, Deus deixa claro para nós. Não precisa revelação profunda para entender isso. Enquanto Pedro estava atento a Cristo, ele estava vivendo o sobrenatural e na superfície das águas. O vento contrário não pôde lhe deter. Repita comigo: o vento contrário não pôde lhe deter. Abro aspas para te dizer que você é indestrutível. Eu estou afirmando e eu provo na Bíblia que você é indestrutível enquanto você estiver focado em Cristo. Balaão, profeta mercenário, contratado pelo rei Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel, que estava se aproximando da sua terra. Diz a palavra que Balaque, com medo, disse: Balaão, amaldiçoa esse povo para mim, eu te pago o que tu quiseres. Balaão disse: é agora. Diz a palavra que por 3 vezes Balaão tentou amaldiçoar Israel, mas não conseguiu. Não conseguiu. Por quê, pastor? Porque Deus era com Israel. Sabe qual foi a estratégia de Balaão para que Deus viesse tirar a mão de Israel e a maldição pegar? Corromper o povo. Sabe como? Levando o povo à idolatria e à imoralidade, induzindo os homens israelitas a praticarem relações com as mulheres moabitas. Balaão sabia que enquanto o povo era obediente e fiel a Deus, Deus era com o povo era indestrutível, não tinha maldição que pegasse. E também eu quero te dizer nessa noite que enquanto, aleluia, Deus estiver contigo, tu estiveres focados em Deus, não tem macumba, não tem voodoo, não tem magia negra, não tem galinha branca, não tem galinha preta, não tem vela branca, não tem vela preta, não tem bode, aleluia. Ei, tu és indestrutível, tu és indestrutível. Oh, meu irmão, tá temendo a bruxaria, meu irmão? Vigie, você é crente, Deus é na tua vida. Deixa colocar teu nome na boca do sapo, meu filho. O sapo morre e seca, e tu permanece de pé na presença de papai. Ora, termina agora, para a gente ceiar. Olha o que diz o texto. Tirou a visão de Jesus, afundou. E o texto vai dizer que a consequência de Pedro ao estar afundando é gritar. Mas o grito de Pedro é um grito muito claro aos olhos de Jesus, que é Salvador. Ele diz: Senhor, salva-me. E Jesus como Salvador, porque o nome Jesus quer dizer aquele que salva. Jesus, entendendo a sua missão, não poderia deixar Pedro submergir e afundar. Jesus estende a mão, levanta o Pedro, e diz a palavra que depois de Jesus lhe repreender, Jesus sobe com ele num barco. E quando Jesus sobe no barco, isso é profético, fique de pé, por favor. Fique de pé, isso é profético, viu?
Isso é profético. Ei, isso é profético. Nessa noite isso é profético. Pegue na mão do seu irmão, por favor. Pegue na mão do seu irmão e diga a ele: meu irmão, o vento era contrário até Jesus entrar no barco. Diga assim: porque quando Jesus pegou na mão de Pedro, como nessa noite ele está pegando na tua mão, diga a ele: o vento cessou. É profético nessa noite. Jesus está pegando na tua mão, está entrando no teu barco. Vai cessar, vai cessar, vai cessar. Só quem crê adora, só quem crê exalta, só quem crê glorifica. Oh, glória, vai cessar. Esse vento vai cessar, querido. Jesus nessa noite está te tomando pela mão, está entrando no teu barco. Oh, eu profetizo nessa noite que o vento contrário soprou até hoje, porque a partir de hoje Jesus está entrando no teu barco. Ele está te tomando pelas mãos e está te dizendo: até hoje o vento foi contrário, mas a partir de hoje aquilo que era contrário vai ser a favor. Vai ser a favor. Oh, glória. Só quem crê nisso adora o Senhor. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora o Senhor. Oh, glória, adora o Senhor. Diga a Jesus: eu creio. Eu creio que nessa noite o vento está, aleluia, cessando. Tempestade me alcançar. Enquanto o ministério de louvor adora, enquanto o ministério de louvor adora, eu convido o corpo ministerial, o corpo de obreiros aqui na frente. Missionária Josilene, diácono Hélio também. Convido o corpo de obreiros aqui na frente. Cante ao Senhor, cante, cante, cante. Cante ao Senhor. O culto não acabou, cante ao Senhor. Eu profetizo o que foi comprado até hoje. Jesus nessa noite está te tomando pelas mãos, está entrando contigo nessa luta, está entrando contigo nessa prova. Vai cessar, vai cessar, creia, vai cessar. Vai cessar, vai cessar. Deus amado, Deus fiel, Deus grande, glória, 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 glória. Quem pode abrir a boca comigo e dar glória a Jesus? Que a tempestade receba força, receba renovo, receba força, receba renovo, receba revestimento do alto. Sobre a tua vida não vale encantamento. Cristo já te resgatou de toda maldição.
igreja. Oh, glória. Só quem crê nessa palavra e recebe essa palavra, aplauda bem forte a Jesus, por favor. Nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor nesse momento. E eu quero convidar você que já é batizado nas águas, é membro dessa igreja, mas você que ainda não é membro, é congregado, mas já é batizado nas águas, eu quero convidar você a permanecer de pé. E você que ainda não desceu as águas, mas vai descer, você pode sentar. Quero convidar nessa noite presbítero Neto à minha direita, por favor. Presbítero Severino à minha esquerda, consagrando o sangue do Cordeiro, o suco nessa noite. Presbítero Neto consagrando o pão, o corpo do Cordeiro, o corpo de Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, em nome do Teu Filho de Jesus Cristo, ao Senhor essa noite, ó Deus, diante da Tua presença, eu apresento, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, esse suco, meu Deus, de uva, meu Deus, mas que esse momento, ó Deus, estou estendendo as Tuas mãos, meu Deus, estou abençoando, consagrando, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus, venha passar para ser, meu Deus, o Teu sangue. Pai Santo e Pai querido, essa noite na Tua presença, eu oro ao Senhor, apresentando, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, na Tua presença, meu Deus, eu te louvo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor, aqui está, meu Deus, esta bandeja no qual tem um pão. Que o Senhor venha consagrar, Senhor, purificar. Meu Deus, venha santificar, Senhor, tirar toda a impureza da mão do homem, Senhor, o fermento. Que ele venha ser consagrado, Senhor. Que ele venha ser purificado, Senhor, para que quando nós passamos, meu Deus, a participar deste ato, Senhor, nós venha ser abençoado, Pai. A comunhão venha estar conosco, Pai. E as bênçãos e a prosperidade estejam com o Teu povo, Senhor. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu quero dar essa honra ao diácono Lu para servir o sangue do Cordeiro, e que também quero dar essa honra à diaconisa Zessa a servir o pão, o corpo de Cristo. A nave da igreja e a missionária Joslene serve ao corpo de diaconatos e ao ministério do louvor. Oh, vamos cantar. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por Te adoramos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Parece que um furacão Obrigado pelo Teu amor. alcançou. Obrigado por ter nos alcançado, Senhor. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. dessa vez. Não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez Eu entrei no quarto e tranquei a porta. só tu podes me Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Obrigado, Jesus.
querido. Não estou só. Levanta a cabeça. Não estou só. Tu és o Deus que me vê oculto. Tu és o Deus que me vê. Quando ninguém não te vê, Ele te vê. Quando o homem não me vê. não estou só. Oh, que coisa linda, Jesus. Estou só. Há uma graça especial do Senhor aqui nessa noite. Não para, igreja, não para, não para. No segredo, tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê, eu não estou só. Eu não estou só. Todos pegaram os elementos da ceia. É motivo de muita alegria, irmãos. Estamos nessa noite envergonhando o inferno e declarando que por meio do Calvário temos comunhão com o Pai por meio de Cristo. E declarando que nós cremos que o mesmo Cristo que morreu no Calvário e que ressuscitou, Ele foi preparar lugar, mas voltará, para que aonde Ele está, nós também possamos estar. É em memória dEle que nós celebramos a Santa Ceia. Assim está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois dele haver ceado, Ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você está em comunhão com a tua família, com o teu Cristo e com a tua igreja, você está mais do que apto a ceiar. Com muita alegria, eu quero convidar você, assim como está escrito na palavra do Senhor: porque recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus fez isso, simbolizando o seu corpo entregue no Calvário por nós. Então, em memória de Jesus, eu te convido a comer o pão. E por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de Jesus, eu te convido a tomar o cálice. Pra te adorar, Senhor Jesus, estou aqui. Te entregar o melhor de mim, pra te dizer, Vivo pra te agradecer. sou dependente desse amor. Obrigado, Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor. Toma a nossa vida nessa noite. Renova a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos a vencer o pecado. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, nos ajuda a perseverar, Deus. Tudo que fizeste, Nos ajuda, Pai, a estar de pé na tua presença, a sermos fiéis ao Senhor, esperando o cumprimento da promessa, a promessa da volta de Cristo para arrebatar a noiva, a promessa de vida eterna. Eu encontro palavras para descrever a tua grandeza e o teu grande poder. Aleluia, minha igreja. Teu grande amor, Jesus. Amém. Verdadeiro é mais que uma paixão. É a brasa Glória a Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor bem forte? Oh, glória. Meus irmãos, nós vamos terminar o culto. Novamente, que Deus abençoe o diácono Lu, a diaconisa Zeza. Já estamos com muita saudade de vocês, viu? Mas também ficaremos ansiosos para o retorno de vocês para este lugar. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero comunicar aos irmãos, dando os avisos, que amanhã terá ensaio às 18 horas. Qual é o departamento? Os jovens. 18 horas. Às 19 horas também amanhã, oração. Terça-feira temos estudo